Olá, olá, alunos da Mediação Tecnológica, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Sociologia aqui na Mediação para o primeiro ano. E hoje, gente, nós continuamos então a nossa saga, nossas aulas aqui da série Estudando os Clássicos da Sociologia. E hoje a gente vai encerrar essa série com um pensador que é considerado um dos mais importantes para estudar o início, o começo da discussão que se tinha a partir dos pressupostos sociológicos. E esse autor de hoje chama-se Max Weber. Então vamos aqui comigo para a tela a gente conhecer então um pouco mais sobre a teoria e sobre o pensamento desse autor tão importante, né? Então hoje a gente vai falar sobre as teorias sociológicas do Max Weber, tá? Vocês aí que estão no primeiro ano, está começando agora a entender um pouco da sociologia, está começando a conhecer os sociólogos. Quando vocês chegarem lá no terceiro ano, tenho certeza que vocês já vão estar bem ambientados, porque aqui na sociologia e aqui na mediação, a gente busca sempre estar trazendo esse diálogo das discussões para a gente relembrar alguns autores. Então, ao longo do segundo e do terceiro ano, vocês vão estar vivenciando isso também, trazendo algumas discussões diferenciadas, tá? Então, sempre a gente tem a preocupação de mostrar para vocês os temas e os teóricos e as linhas de pensamento de cada um deles. Então, a gente começa hoje falando sobre o Max Weber, que é um autor também característico daquele momento histórico lá do século XIX, da consolidação do capitalismo. É importante a gente sempre frisar esse detalhe para que vocês possam entender o lugar, o lugar de fala deles, A gente hoje fala muito sobre isso, o lugar de fala de cada autor sobre aquilo que eles pensam. E por que aparece Max Weber aí essas duas palavras, O poder e a dominação. Por que eles têm essa característica? Porque foi uma das preocupações do Weber foi falar do poder, e da dominação. Tanto que vocês vão à frente entender isso quando ele fala dos tipos de dominação, dos tipos de poder, de que forma isso interfere na vida das pessoas, de que forma isso interfere na vida social, tá bom? Então, aqui é uma fotografia, do Weber. E aí vem a biografia, quem é esse cara? De onde surgiu, de onde ele nasceu, para onde ele foi? Bom, o Weber, ele nasceu tanto como o Marx, também, o Karl Marx, ambos nasceram na Alemanha, e o Weber viveu entre 1864 e 1920. E as principais obras dele estão concentradas nas primeiras e na segunda década do século XX, A análise dele difere muito do Durkheim. Lembram lá do Emile Durkheim? Pois é. Então, as análises do Weber vai se diferenciar do Emile Durkheim e também do Karl Marx, e, sobretudo, na maneira como ele entende o indivíduo e a sua ação social. Então, assim, o Durkheim ele vai ter uma visão muito mais coletivista, funcionalista da realidade. O Weber não, ele vai dar prioridade ao indivíduo, entender melhor esse indivíduo e como esse indivíduo ele interfere na sociedade. E aí aqui eu trouxe para vocês algumas das suas principais obras. O Weber fala também do capitalismo em relação à religião. Então ele tem uma das principais obras do Weber, é a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. É lido em várias áreas do conhecimento, tá? Não é só na sociologia que se lê o Weber, pelo contrário, se lê o Weber aí na ciência política, no direito, na filosofia, tá? Então, Weber não é um autor só da sociologia. A gente tem também esse outro livro dele, A Ciência e Política, Duas Vocações, que é um livro também bastante conhecido, e Economia e Sociedade também, do Max Weber, entre outras
obras, ok? Bom, então a gente vai começar falando do Weber pelo seu pensamento sobre a racionalização do mundo social. O que acontece? O Weber, ele começou a entender que aquele mundo que se formava a partir da Revolução Industrial era um mundo onde a racionalização imperava, né? A racionalização das ações das pessoas. Então, o apelo à crença ia ficando cada vez menor. A crença de que as coisas aconteciam porque Deus quis e porque havia uma força sobrenatural naquele momento caía cada vez mais em descrédito. Então, as pessoas começaram a um processo de racionalização da vida, ou seja, entender que aquela nova vida era algo que independe da vontade né, sobrenatural, e sim das ações que as pessoas tomavam naquele momento. Então, a racionalização do mundo levou também a uma descrença em muitas coisas. Então, tudo ficou muito mais material. Por isso, né, o individualismo também cresceu naquele momento. Então, as pessoas começaram a agir de forma diferente, porque o mundo também estava diferente, né? Então, voltando aqui para o nosso slide, o Weber fala desse desencantamento do mundo, né? Desencantamento do mundo é como se algo ali tivesse se quebrado naquele momento de transição do mundo, onde as pessoas estavam ali se deparando com a burocracia das instituições, estavam se deparando com um Estado mais controlador, mais regras sociais, as leis. Tudo isso levava, então, que o Weber chama de desencantamento do mundo, né? E ele diz assim, o destino do nosso tempo é caracterizado, acima de tudo, pelo desencantamento. Então, é um destino sem volta, isso não iria mais voltar. Seria, então, o destino daquela sociedade que realmente se tornou do jeito que ele disse, né? Então, por isso, Weber, ele acreditava que esse era um movimento irreversível. E aí ele começou a tentar entender esse mundo a partir dessa ideia da racionalização e criar modelos de análise da sociedade. E dentro desses modelos, ele chama esses modelos de análise da sociedade de tipo ideal. O tipo ideal seria não a idealização de uma perfeição, como a gente poderia imaginar nesse momento. Não, qual é? Porque a gente às vezes pergunta para as pessoas, mas qual é o seu tipo ideal de mãe? Qual é o seu tipo ideal de namorado, de esposa? Não é desse tipo ideal que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de um tipo ideal, de um modelo de pessoa, de sociedade, de indivíduo que age de maneira, às vezes, até esperada para aquelas situações, tá? Então, o Weber construiu essa ideia para ajudar a entender as ações das pessoas. Então, esse tipo ideal, ele se refere a certos elementos de uma realidade, numa concepção logicamente precisa. A palavra ideal nada tem a ver com avaliações, não está falando de avaliações, né? Como conceitos gerais. Os tipos ideais, eles são instrumentos nas quais o Weber prepara o seu material de descrição histórica de uma realidade, de uma análise comparada. Então, o Weber, ele tenta entender o mundo através da comparação de tipos ideais, da compreensão histórica. Por isso que a sociologia que o Weber trabalha é conhecida pelos teóricos, pelos estudiosos, como sociologia compreensiva, tá? A sociologia do Weber é a sociologia compreensiva porque ele busca compreender aquela sociedade. Diferentemente do Marx, que fala em sociologia crítica, porque ele sempre vai trazer um elemento crítico e geralmente é fundamentado na crítica ao capitalismo, na crítica à burguesia. O Weber não necessariamente está preocupado em criticar a burguesia, em criticar o capitalismo, mas em compreender as formas de funcionamento desses sistemas, né?
Então, gente, a racionalização desse mundo, ele se refere, né, a essas mudanças profundas com a gradual construção desse capitalismo e a explosão de uma realidade, de um crescimento urbano, né? Então, esse crescimento urbano, ele traz uma nova lógica para essa realidade. As pessoas estão mudando, os aspectos da vida social e da vida íntima das pessoas também mudaram, né? E nesse sentido, o Weber buscava apreender os processos pelas quais o pensamento racional, ou também chamado de racionalidade, como que isso impactou as instituições modernas, as instituições do Estado, né? Então, isso marca uma nova era de organização do Estado, dos governos, e ainda no âmbito cultural também isso acaba ficando muito evidente, cultural e social. Então, a racionalidade, ela perpassou por várias camadas da sociedade. E aí levou, então, a essas mudanças de mentalidade também. Não foi só de ação, mas também foi de mentalidade. Lá na frente, outro teórico vai analisar esse sentido de mudança, que é o Bauman, né? O Zygmunt Bauman vai trabalhar lá a modernidade líquida. Aí ele vai pegar alguns elementos de análise desse desencantamento, da racionalização, da globalização, da urbanização e vai traçar também as análises dele dos resultados que isso deixou para a sociedade, né? Então a gente vai entender agora um pouquinho dessa ação social do que o Weber está defendendo. Então, como que as pessoas agem, né? Você já parou para pensar? Como que as pessoas agem em suas vidas? Elas agem dentro de uma racionalidade, elas agem dentro de um aspecto da emoção. Sempre você já deve ter visto aquelas pessoas que agem muito por impulso, né? Na hora da raiva ou na hora da emoção, seja ela boa ou ruim. E o Weber se preocupava em entender isso, por que as pessoas agem, como que elas agem e quais são as motivações que levam as pessoas a agirem de determinada forma. Então ele preocupou-se então com essa ação, só que ele também entendeu que essa ação não era uma ação isolada do contexto, é uma ação que também é contextual, é uma ação que traz também a carga social muito forte. Por isso que ele chama isso de ação social, porque o indivíduo ele age conforme alguns aspectos da vida dele que são influenciadas por outras pessoas, por outros grupos. Então vamos entender aqui o que o Weber quer dizer com isso? Gente, então o Weber, aqui na tela vocês vão ver que ele é diferente do Durkheim. Por quê? Porque o Durkheim ele defendia que o indivíduo não tem a menor chance de conseguir agir de maneira autônoma, porque existe algo exterior e superior à vontade desses indivíduos. Então, para ele, a sociedade devia ser analisada dessa maneira, com a coletividade acima dos indivíduos. Só que o Weber ele pensava o seguinte, que a gente não deveria analisar isso dessa forma, eles deveríamos analisar essa sociedade com base nessas ações individuais, um conjunto das ações individuais que vai formando o coletivo. Então, o coletivo é formado por várias ações individuais. Aí, nesse sentido, em perspectiva, a gente vê uma diferenciação aí entre o Weber e o Durkheim. Então, desse jeito que ele colocou, dessa forma que ele colocou, ele diz que o indivíduo escolhe em meio aos embates da vida social, né? Ele vai ver o contexto dele, ele vai ver a vida dele, a realidade dele e vai escolher. Então, olha a diferença aí entre o Durkheim e o Weber, porque o Weber ele fala numa possibilidade de escolha. O Durkheim diz que nós não temos escolha, que nós vamos seguir aquilo que a sociedade nos impõe, né? Então, essa ideia do Weber faz sentido.
faz sentido tanto na vida como na história, seja de uma questão coletiva do próprio indivíduo, né? Então, os processos não têm sentido neles mesmos, mas sim são os indivíduos. Olha só outra diferenciação aqui, ó. Aqui você vai encontrar a sociologia compreensiva. Porque a sociologia compreensiva, ela vai entender que os indivíduos é que dão sentido às suas próprias ações. É os indivíduos que escolhem de que maneira ele vai agir, como ele vai agir, que horas ele vai agir. Então, nesse sentido, o Weber está dando autonomia para esses indivíduos. Está dizendo, olha só, você tem poder de escolha sim. Há uma pressão social? Sim. Existe uma maneira de você ser pressionado pela sociedade, já falando nessa questão aí da modernização? Sim, mas ainda assim, com todas essas pressões, você pode escolher. Então, daí você consegue ver uma diferenciação entre o Weber e o Durkheim, muito clara, né? Então, a gente tem que aprender a diferenciar esses pensadores, pessoal. Porque senão vocês vão ver Weber, Marx e Durkheim e achar que é tudo a mesma coisa. E não é, tá? Prestem bem atenção porque são bem diferentes. Então, resumindo, o que seria então essa ação social? Trata-se de qualquer ação do indivíduo que é orientada pela ação de outros indivíduos. Então, assim, quando eu vou agir, eu também paro para pensar nos meus semelhantes. Mas se eu agisse assim, o que as pessoas, né? E o que as pessoas iriam pensar de mim? Então, muitas das nossas ações é preocupada com o que também os outros vão pensar. E também orientada pela opinião dos outros, né? Então, nas eleições, por exemplo, o eleitor ele vota orientando-se pelos comentários, pelas intenções de voto, até mesmo pelos votos dos seus semelhantes. Então, assim, tem uma galera, todo mundo aqui vai votar em fulano. Então, você fica até pensando, não, porque se todo mundo vai votar em fulano, eu vou votar também, né? Essas pesquisas que fazem das eleições, elas também ajudam a orientar o voto das pessoas. Tem muita gente que vota nem pensando no candidato, ele vota em quem está ganhando. Quem está ganhando? Então vou votar nele. Então a ação social é isso, ela faz parte, você escolhe, você pode escolher, só que isso também tem influências, tá bom? Então a gente vai ver aqui um trechinho que a Mafalda fala aqui nessa tirinha. Ela diz o seguinte: o que tem nesse recorte de jornal Manolito? É o Manolito que está falando com ela ali, ó. Tá? Ele está com um jornal na mão e ela pergunta: o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? Aí ele diz: as cotações do mercado de valores. Aí ela diz: de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Aí ele diz: não, dos que servem para alguma coisa. Olha só que interessante, né? Então ele fala assim: os valores que as pessoas, nesse mundo racionalizado do capitalismo, ele está ancorado nos valores de coisas, né? O valor monetário, e não exatamente no que realmente vale, né? Daquilo que você pode, aquilo que o dinheiro não compra, né? Bom, é só uma tirinha para a gente refletir aí. Agora a gente volta aqui para a análise do Weber, que é o seguinte: na sociologia do Weber, ela é como eu disse para vocês, é uma sociologia compreensiva. Então, ela busca compreender o sentido que as pessoas dão às suas ações. Então, ela se desenvolve no efeito da conduta de um ou mais indivíduos em relação a outros, ou seja, no seu caráter social, tá? Então, a sociologia do Weber, ela se resume basicamente a isso. Esse sentido que as pessoas dão às suas condutas. E já aqui no próximo slide, vocês vão ver que ele dividiu essas condutas, essas ações, em motivações diferentes. Então, pessoas agem em determinado lugar, em determinada forma, motivados por coisas distintas. Então, vamos ver aqui como ele categorizou? Olha só, ele categorizou 4 tipos de ações. Ele categorizou a ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional em relação aos seus valores
e a ação racional com relação a fins. Então você tem aí, ó, 4 maneiras de agir na sociedade. Será que você se encaixa em alguma delas em algum momento? Tenho certeza que você vai se encaixar. A gente vai já descobrir cada uma delas e você vai ver que em algum momento da sua vida você agiu relacionado a uma dessas intenções, esses sentidos da ação social. Vamos começar então com a ação tradicional? Então, a ação tradicional, gente, ela tem por base uma coisa muito importante que vocês devem aí entender. É a ação relacionada aos costumes, à tradição familiar ou até mesmo a um hábito. É um tipo de ação que se adota quase que automaticamente, reagindo aos estímulos habituais. Olha só que interessante, né? Então, essa ação social, ela está relacionada aos costumes familiares, geralmente muito antigos. Então, famílias antigas, tradições, né? Que levam as pessoas a agirem conforme aquelas tradições. Por exemplo, na tradição familiar da minha, sei lá, da minha avó, as pessoas casam-se a partir dos 20 anos. Entendeu? Então, é uma ação que se dá com o sentido de obedecer a uma regra familiar, uma regra tradicional, às vezes também relacionado a uma questão religiosa, tá? Não tem só uma questão familiar, mas também religiosa, também muito forte. A gente pode, por exemplo, ver ações de grupos sociais religiosos, como os judeus, né? Os islâmicos, os cristãos. Então, eles também agem de uma maneira tradicional, arraigado nesses valores, aliás, arraigado nesses costumes antigos, que às vezes nem eles sabem explicar por que agem daquela maneira. É interessante também isso, né? Nem sabe explicar por que age. Não, mas porque todo mundo faz isso, né? E aí isso também se reflete na nossa vida cultural, né? A cultura de diversos povos, a construção dessas danças, desses hábitos, né? A gente tem aí as comunidades indígenas que agem de uma maneira muito tradicional, então tem as ações sociais tradicionais que estão presentes nessa vida cultural, nessa vida de vários povos, e a gente precisa entender e respeitar, né? Então a ação social tradicional, ela está relacionada exatamente com isso, com essa tradição, costume, tá? Por exemplo, o patriarcado, ele leva a várias ações sociais tradicionais baseados nesse costume antigo desse sistema, que era um sistema patriarcal. E até hoje as pessoas ainda agem em alguns lugares e algumas situações de uma maneira patriarcal, né? Obedecendo a esses costumes antigos, tá? Agora a gente vai para a ação social afetiva. Gente, a ação social afetiva, ela tem um sentido vinculado aos sentimentos, tá? Não só os sentimentos, mas também como os estados sociais, ó, os estados emocionais das pessoas. Então, isso vai muito ao encontro dessa satisfação dos desejos. Então, a ação afetiva, ela é carregada de sentimento, ela é carregada de às vezes também de raiva, de ódio, de amor. Ela é carregada de poucas reflexões, porque você vai seguir o seu coração, então isso vai demandar de você talvez não obedecer muito à racionalidade, então é muito pouca reflexão, né? E tem um apelo muito forte na sociedade, né? As pessoas às vezes até elogiam pessoas que agem de forma assim. Não, porque ela é autêntica, ela fala o que vem na cabeça, ela age de forma impulsiva. E essa ação, ela está relacionada com esse sentimento, a relação de afetividade, tá? E você vai encontrar essa ação social de uma maneira positiva e de uma maneira negativa. Você pode encontrar ela aí nas artes, que é uma coisa muito comum nas artes, na música, na dança. Uma ação social relacionada para levar você, né, a aflorar alguns sentimentos.
Mas também, gente, não tem só coisas boas na ação social afetiva. Ela também pode gerar sentimentos e ações muito ruins. Pessoas que são motivadas por ódio, por exemplo, elas podem levar a ações terríveis, que na hora da raiva elas podem chegar a cometer atos violentos, acionadas por esse ódio. E aí o que a gente discute nos dias de hoje? Muitas pessoas estão agindo de maneira violenta baseada naquilo que vem na internet. Vê na internet o discurso de ódio, o ódio às pessoas, o ódio a determinado grupo, o ódio a uma motivação política, o ódio a determinadas situações, e eles querem agir de uma maneira violenta. E esse agir de maneira violenta, baseada no ódio, se a gente fosse comparar do Weber, é essa ação aí, é a ação afetiva. As pessoas não racionalizam o que vão fazer, elas vão motivadas no ódio. E muitas pessoas hoje vivem numa atmosfera de ódio tão grande que é difícil até de conversar com elas, porque elas sempre estão voltadas para esse sentimento ruim, para esse sentimento que pode levar a muitas ações erradas, não é? Mas ao contrário dessa ação, essa outra que eu vou mostrar para vocês, ela é uma ação racionalizada. É a ação racional, só que com relação a valores. Então é uma ação carregada de coisas, de valores que você apreende durante a sua vida. Essa ação racional com relação aos valores, ela fundamenta-se nas convicções, naquilo que você aprendeu e guardou dentro de si, né? Então você pode estar, essas ações relacionadas a essas convicções, elas podem estar relacionadas ao dever da dignidade, à beleza, à sabedoria, à piedade, à transcendência a uma causa, né? Então esse indivíduo, quando age dessa maneira, ele está de acordo com aquilo que ele acredita, aos valores que ele defende. Então é uma ação que a gente poderia dizer que é uma ação nobre, né? Porque as pessoas vão agir desses valores que ela... Eu estou falando de valores bons, tá? Mas a gente também pode ter os valores ruins. Então essa pessoa age daquilo que ela acredita, daquilo que ela aprendeu, daquilo que ela acredita ser bom, né? Então essa ação relacionada aos valores, ela vai racionalizar, mas trazendo para si os valores que ela já tem dentro dela. Bem interessante, né? Essa ação social. E nós temos aqui, por fim, a ação racional pura, né? Que é aquela relação de o que eu vou ganhar com isso, né? E essa ação racional, o que eu vou ganhar ou o que eu vou perder, tá? E essa ação, o indivíduo programa, ele racionaliza, ele pensa, ele mede friamente as consequências daquilo que ele vai fazer e o que ele pretende obter com aquela ação. Então essa aqui é uma ação realmente pura racional. Tá, eu vou fazer isso, eu vou ganhar o quê? Mas se eu fizer isso, eu vou perder o quê? Eu posso ser preso, isso é crime, né? Então essa é uma ação bem racionalizada mesmo. Talvez é uma das ações relacionadas ao mundo corporativo, né? Corporativo, ao mundo do trabalho. É o que se pede no mundo corporativo. São pessoas que ajam dessa maneira aqui. Não são pessoas que ajam com relação à ação afetiva. Geralmente essas pessoas são mal vistas. Aquelas bem vistas no mundo corporativo, no mundo do trabalho, são aquelas que agem com esse tipo de ação, relação a fins. Ou seja, vai agir da forma mais fria e calculista possível. O que não é ruim, se você for olhar no ponto de vista do trabalho, mas o exagero dessa ação também, ela pode levar pessoas altamente frias, né? Sem um pingo de sentimento. Então a gente tem que medir aí, nem tão racional, nem tão afetivo, né? Então é bem interessante aí essa análise do Weber. Bom, a gente então vai para a dominação. A gente falou aqui de ação social, não foi? Agora a gente vai entender os tipos de dominação que o Weber, ele também construiu para entender como que o poder ele circula na sociedade, como que as pessoas elas conseguem
transitar nesse meio, como é que elas conseguem dominar, porque é uma coisa interessante, né? Como que as pessoas conseguem dominar umas às outras? De que maneira, tá? Então, na vida social para o Weber, ela é uma luta. Para ele, a vida social é uma luta constante. Ele tá errado, gente? Tá não, né? Porque ou vida difícil, vida de adulto, né? É luta em cima de batalha. Mas e aí? Por conta disso, gente, ele não vê possibilidade de uma relação social sem dominação. Sempre vai ter um grupo dominando o outro, tá? Do como o Weber acredita. Então, a dominação faz com que o indivíduo obedeça a uma ordem, acreditando que está realizando a sua própria vontade. Olha que interessante. Nem sempre que a gente está fazendo está relacionado ao que a gente quer, né? E aí, para ele, existem 3 tipos de dominação legítima: a tradicional, carismática e a racional, né? E agora a gente vai ver um videozinho aqui de um professor muito querido, um colega de profissão, e que explica um pouco sobre essa ação, esses tipos de ação social. E depois a gente volta para finalizar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Então fique aí comigo, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, aluno, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um comparativo entre 4 pensadores da sociologia. Quem vai ajudar a gente é o professor Cássio. Tudo bem com você? Tudo Seja ótimo. Bem-vindo. E já peço, professor, para você falar o nome desses 4 pensadores com a pronúncia correta. Claro, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber e Augusto Comte. Quem que a gente pode colocar frente a frente primeiro? Primeiro, Marx e Weber. Por quê? Porque Karl Marx ele fez uma análise da sociedade capitalista utilizando a ideia de luta de classes. Ou seja, para Karl Marx, a sociedade capitalista era formada por 2 classes sociais, burguesia e proletariado. Burguesia eram os donos dos meios de produção e o proletariado eram os trabalhadores que vendiam a sua força de trabalho para os burgueses. Só que, no entendimento de Karl Marx, os trabalhadores eram explorados pelos burgueses. Não esqueçamos que depois da Revolução Industrial, muitos trabalhadores chegavam a trabalhar 16 horas por dia. E Karl Marx propôs que os trabalhadores mudassem essa ordem social através de uma revolução. E essa revolução, para Karl Marx, seria essencial para acabar com essa exploração que existia na sociedade capitalista. E Max Weber ele já vai trazer uma outra discussão sobre a sociedade do século XIX e do século XX. Max Weber ele não concordava na harmonia social que era proposta por Durkheim e Augusto Comte, mas ele também não era favorável à revolução. Para Augusto Comte, o papel da sociologia é de compreender o funcionamento das sociedades. Ou seja, o papel da sociologia seria a compreensão dos fenômenos sociais. Por isso, a sociologia weberiana é também conhecida como sociologia compreensiva. E Max Weber, a sua teoria, ela está baseada no conceito de ação social, que é uma ação dotada de sentido racional. Quando uma pessoa vai à rua e ela dá bom dia ou boa tarde a outra pessoa, ela faz isso esperando que o outro o responda. A partir desse momento, eu estabeleço uma ação social para Max Weber. E eu já ouvi o nome dele aí na sua resposta, mas agora falando sobre a diferença entre Comte e Durkheim. Ótimo. Augusto Comte ele foi o criador do termo sociologia. Para Comte, é possível nós analisarmos os fenômenos sociais através da apreensão empírica da realidade. Ou seja, Augusto Comte ele utilizava as explicações dos fenômenos naturais para buscar compreender os fenômenos sociais. Já Emile Durkheim ele já faz uma análise diferenciada da vida em sociedade. Para Emile Durkheim, o fato social, que seria o seu principal conceito, ele teria uma vida própria. Ou seja, os fatos sociais existem independente da existência do indivíduo. Quando nós nascemos, já existe um ordenamento jurídico, instituições políticas, a escola, a família, e essas instituições elas continuarão existindo mesmo com a morte dos indivíduos. Ou seja, essas instituições formariam para Durkheim os fatos sociais, que são exteriores a nós e que existem independente da nossa vontade, e eles são coercitivos também, porque eles impõem regras e normas que nós vamos seguir durante a nossa vida. Muito obrigada pela entrevista e pela visita aqui na Mediação Tecnológica. Eu que agradeço pela oportunidade. E vocês, de olho na aula, que continua por aí. Tchau, tchau, até a próxima. Muito bem, galerinha. Então, vocês viram aí o professor Cássio mandando ver na explicação aí, professor do Instituto Federal, né, um colega da universidade. E aí vocês viram aí que ele explica, né, vamos reforçar aqui um pouquinho, olhando aqui para o quadro,
essas ações sociais, a ação tradicional, aliás, a dominação tradicional, carismática e racional, foi construída pelo Weber para entender de que maneira os indivíduos e os seus grupos, eles dominam a sociedade, tá? Então, como a gente disse, a tradicional está relacionada aos poderes da tradição. Então, a gente tem, por exemplo, nesse caso aqui, a gente poderia exemplificar o patriarcado, né? O patriarcado é uma maneira tradicional de dominação da sociedade, baseada em ações, né, da dominação masculina da sociedade, que é algo que existe muito no Ocidente, no Oriente também. Então, o patriarcado poderia ser uma forma de dominação, um exemplo dessa forma de dominação. Já a dominação carismática, né, ele está muito relacionado à liderança. Então, a gente tem uma liderança que tem um carisma especial, pode ser uma liderança religiosa, pode ser uma liderança política, né, que traga essa característica de ter um carisma especial, né, de saber lidar com o seu público, arrastando multidões, e ele consegue liderar de uma maneira muito eficiente, porque ele tem, né, esse quê a mais, essa coisa que, né, digamos assim, domina as pessoas, né, tem um carisma muito grande. Então, essa forma de dominação também é muito encontrada em líderes políticos, né, geralmente líderes populistas, e também em algumas figuras religiosas. Já a liderança, a dominação racional, ela vai se dar através, né, desse processo de racionalização, tá? E também que esse processo leva à dominação através das leis e normas. Então, essas normativas, essas leis fazem com que as pessoas sigam e vão ter que obedecê-las pela força que ela tem em conjunto com as instituições do Estado. Então, a gente tem a lei de trânsito, né? A gente tem a lei, o Código Penal, o Código Civil, né? Que vai impor para a nossa sociedade as ações que nós temos que ter para evitar termos problemas. Então, a gente faz, por quê? Porque a gente quer também, né, ter essa organização da sociedade. A gente também quer segurança, então a gente também não age e acredita na justiça para que ela possa organizar a sociedade, ok? Então, gente, é basicamente essa explicação aí que o professor nos trouxe. Então, aqui a gente tem, só para terminar, o resumo desses 3 sociólogos importantes que nós trabalhamos nessa série, né, de sociologia clássica. Então, a gente traz um método de cada um aqui. O método do Durkheim é um método funcionalista. Anotem aí, tá? Porque isso é importante. O método do Durkheim, ele traz uma abordagem funcionalista. O método do Max Weber é um método compreensivo. Então, a sociologia do Weber é compreensiva. E a sociologia do Karl Marx é a sociologia materialista ou crítica, tá? Pode falar crítica também, porque tá certo. Então, essas são as 3 sociologias principais que nós tratamos, os primeiros estudos da sociologia clássica. São esses 3 métodos: compreensivo, funcionalismo e o materialista. Então, agora ficou fácil para vocês, né, gente? Trouxe aqui um resumão. Tá aqui as nossas referências da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido aí essas referências aí do Weber, e a gente volta já já para fazer a nossa revisão de conteúdo e também a nossa correção das atividades, tá bom? Então, encontro vocês até daqui a pouco e continue com a gente aqui na mediação. Até mais!